Salve, rapaziada! Finalmente o Sport está muito próximo de fechar a primeira contratação visando a Série A de 2025. Zagueiro Antônio Carlos, 31 anos de idade, um zagueiro que já jogou no Palmeiras 2018, 2019, que ele foi bem no Palmeiras de certo modo. Na MLS ele também jogou muito tempo, os últimos 3, 4 anos foi basicamente jogando na MLS, no Orlando City. Além disso, jogou no Fluminense nessa temporada e fez 33 jogos ao total. É um zagueiro experiente, 31 anos. A gente vai passar aqui uma análise geral do jogador, do que eu pude acompanhar, mas aí é uma análise muito mais voltada à época do Palmeiras do que da época do Fluminense no recorte recente. Mas a gente vai trazer o compiladão de informações aqui sobre Antônio Carlos e tentar chegar numa conclusão se é uma boa contratação para o esporte ou não, tá? Ou talvez ficar naquele ponto da interrogação, né? Uma aposta vindo de um time que brigou para não cair durante todo o campeonato na Série A e que não fez um bom ano. Então, também pode ser que se enquadre um pouquinho mais no campo ali da aposta em um zagueiro para compor elenco. Seria basicamente isso. Seguinte, meus amigos. Trazer aqui primeiro, antes de falar sobre o zagueiro Antônio Carlos, trazer informação sobre Luciano. O Sport está alinhando mais um empréstimo de mais um garoto da base. O Luciano não é garoto da base do Sport, né? É mais da base do Bragantino, que estava jogando no Atlético de Minas Gerais, que estava jogando a Série C, inclusive, essa temporada. E aí o Sport foi lá, por volta de março, abril, contratou o jogador. Para mim, uma contratação sem nem pé nem cabeça. Inclusive, foi em definitivo. Ele tem contrato até a metade de 2027. Tem contrato em 25 todo, 26 todo e até o meio de 2027. Para mim, uma das contratações mais inacreditáveis visando um acesso para a Série A nessa temporada. Assim, não tinha nexo, não tinha lógica. E ele era banco do Atlético. Se ele fosse o titular, pelo menos, dava para se entender. Mas não. Ele era banco do Atlético. E o Sport contratou e a gente viu as atuações dele. A maioria atuações fracas e que a gente sabe que para a Série A o sarrafo é lá em cima, Luciano não vai agregar em quase que absolutamente nada. Muito pelo contrário, vai atrapalhar. E aí é o seguinte, a matéria do GE diz que o volante Luciano é mais um atleta que não seguirá no Sport em 2025. O jogador adquirido em definitivo pelo Leão até o meio de 2027 tem bases acertadas com o Ipiranga de Erechim, que vai disputar a Série C do ano que vem. É o patamar do Luciano hoje. Ano que vem, daqui a 10 anos, ele pode se tornar o novo Toni Kroos, o novo N'Golo Kanté. Mas hoje o nível do senhor Luciano é para jogar Série C, gente. Ele tem nível de jogador de Série C. Bom, complementando aqui, o rubro-negro está alinhado com os sulistas e deve oficializar a operação em breve. Tão logo houver a assinatura de contrato do atleta. O vínculo será de empréstimo por uma temporada. Tá aí. Mais um jogador que tende a sair do esporte, e eu achei corretas as decisões de saída, tá? Os empréstimos, as decisões de contrato, as não renovações, a esmagadora maioria de jogadores que saíram do esporte, para mim, foram decisões corretas. Filipinho e Everton, eu já não sou tão favorável porque o Sport não contratou ninguém até o momento. Não anunciou nenhum reforço. Então eu passo a não ser tão favorável a essas saídas. Que aí foi, no caso, por opção de empréstimo para o Juventude, que vai disputar a permanência na Série A com a gente na próxima temporada. E eu nem acho que são baita jogadores para a Série A, Everton e Filipinho, mas poderiam ser úteis ao elenco. E aí o Sport, entre aspas, se desfez. Ah, veja só, foi um empréstimo oneroso a questão de Filipinho, verdade. Mas vocês acham que o Sport vai botar 10 milhões de reais no bolso por um empréstimo para Filipinho no Juventude? Não vai, né, gente? No máximo vai ser 500 mil reais e olhe lá, um empréstimo de uma temporada com opção de compra. E a gente não contratou ninguém. Mais uma vez, fica a pressão no colo da diretoria de, beleza, tu não continuou com o Everton, tu não continuou com o Filipinho, tu renovou com o Dalbert, faz um mês que acabou a Série B, tu não anunciou nenhuma contratação. É bom tu reforçar esse elenco com qualidade, porque tu tá demorando muito para contratar. E se tu se desfez de 2 jogadores interessantes para a composição de grupo nas laterais. Então, o recado é, vamos trazer jogadores de qualidade. E a gente precisa. Só que a pista tá salgada, meus amigos. E aí a gente vai fazer agora a leitura da informação sobre a chegada, muito provavelmente, do novo zagueiro do Sport, Antônio Carlos. Antes disso, a Montenegro Cargas e Traineação é carga. E esse vídeo é um oferecimento de Montenegro Cargas, há 10 anos transportando o compromisso. Com matriz pernambucana, atende com coletas e entregas fracionadas suas unidades do Rio de Janeiro, Guarulhos e Feira de Santana, na Bahia. Com a Montenegro Cargas, sua entrega é garantida no prazo e no preço justo para todo o Brasil. Faça sua cotação no site www.montenegrocargas.com.br.
Seguinte, gente, vamos trazer aqui as atualizações sobre o zagueiro Antônio Carlos. A informação foi publicada pelo GE 5 horas atrás. Heitor, por que você demorou muito a publicar a informação sobre o Antônio Carlos? Porque, literalmente, quando eu saí de casa, saiu a informação. Eu estava na pelada no Society, então demorei demais a publicar esse vídeo. Senão faria até uma live sobre também. Mas é o seguinte, ó. Sport se aproxima da contratação do zagueiro Antônio Carlos, do Fluminense. E aí tem toda a matéria do GE que traz a seguinte informação. Antônio Carlos se aproxima do Sport e Fluminense ajusta termos para renovar com Manuel. Tricolor traça a temporada 2025 com 6 zagueiros. Manuel ganha força, mas as negociações envolvem uma redução salarial. E aí é o detalhe. Aí é que eu começo a me preocupar. Quero deixar bem claro que eu não acompanhei Antônio Carlos profundamente no Fluminense para cravar que foi excelente ou que foi péssimo. Não acompanhei muito. Nunca foi um jogador que me chamou muito a atenção. No Fluminense, pelo menos nessa temporada, não, tá? Porque eu acompanhei mais, sempre saltava os olhos ali, Thiago Silva, Manuel e tal, e outros zagueiros, Thiago Santos. Já o Antônio Carlos eu não vou negar que eu nunca percebi muito. Mas, ó, a matéria do GE diz o seguinte, só para trazer aqui para vocês. O Fluminense ontem acertou a contratação do zagueiro Pablo Freitas, vindo do Alianza Lima, lá do Peru. Mais um zagueiro, tem Thiago Silva, tem Thiago Santos, tem Ignacio, e aí tá tentando também renovar o contrato com o Manuel, mas tem que ter a readequação salarial de 35% a 40% por volta disso. E aí é o seguinte, já o zagueiro Antônio Carlos, o Fluminense não tem intenção de continuar com ele para a temporada de 25. E quer renovar com o Manuel. Gente, eu detesto o Manuel, porque tem uma péssima saída de jogo. E é um zagueiro pesado. Inclusive entregou a paçoca no jogo contra o Vitória, que nem foi pênalti na origem do lance, mas ele errou um passe besta, ridículo, assim. E eu já detesto o Manuel. Pô, se Manuel ganhou força e era titular nessa reta final de Série A, e Antônio Carlos era reserva, e os caras estão dando prioridade a Manuel, que eu já acho fraco, para um patamar de Série A, eu já começo a ficar preocupado. Tá entendendo o ponto? Eu vou pelo efeito cascata, porra. Se Manuel eu não gosto, os caras querem ficar e querem se desfazer de todo jeito de Antônio Carlos, então, teoricamente, Antônio Carlos é pior do que Manuel. E eu já acho Manuel fraco. Então é isso que eu tô preocupado, tá? É só pela análise aqui de tabela, tá? Mais analisando Manuel do que necessariamente Antônio Carlos. Inclusive, se vocês entrarem aí nas páginas do Fluminense, tá todo mundo dando glória a Deus pela saída de Antônio Carlos ao Fluminense. Outros estão falando assim, porra, pro Sport, para um time que saiu da Série B agora, chegando na Série A na próxima temporada, a pista tá salgada, o mercado tá difícil, qualquer jogador de qualidade hoje você tem que gastar 25, 30 milhões de reais. Tassiano foi vendido para o Santos hoje por 32 milhões de reais. Tassiano, que é um bom volante, mas já tem 29 anos de idade, não é nada de supra-sumo. Então eu fico preocupado. O histórico do Antônio Carlos é o seguinte, vou trazer aqui em tela para vocês, a idade, né? 31 anos, como a gente já trouxe para vocês, vai chegar a 32 anos daqui a 3 meses aproximadamente, tem 1,91, um zagueiro muito alto, não é rápido, tá? Eu observei vários highlights dele aí no Orlando City, no Fluminense, no Palmeiras, é um zagueiro muito que gosta de se posicionar, é um cara que dá muito carrinho também, foi isso que eu percebi, quando você bota os highlights é carrinho, é aço, 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 que ele larga a madeira toda hora, e não é um zagueiro rápido, tá? Joga mais pelo setor direito, teoricamente ele vai disputar a posição, sim, com Rafael Thierry. Quando a gente traz aqui essa temporada, ele teve até uma boa avaliação no SofaScore, de 7,06 na Série A, foram 13 partidas, 11 como titular, nenhum gol marcado, aqui não vai nem como estatística, nenhuma assistência distribuída, mas na média ele jogou aqui mais pelo lado direito do campo. E aí é o seguinte, vocês estão vendo aqui que ele foi banco de reservas na maior parte do tempo na reta final da Série A, pode ver. Bateu outubro, basicamente, ele foi banco em todos os jogos. Nessa reta final aqui, outubro, novembro e até início de dezembro, ele não jogou nenhum jogo de titular sequer. Só daqui para trás é que ele estava sendo titular. Isso também porque Thiago Silva ainda não tinha chegado no Fluminense e tal. Mano Menezes também não tinha chegado ainda. E a pior fase do Fluminense na Série A foi com Antônio Carlos e Thiago Santos na zaga. Então, isso de certo modo não me deixa muito animado não, sendo bem sincero, tá? Bom, mas é o tal negócio, né? Se a gente analisar o histórico de Antônio Carlos, ele em 2024 fez 33 jogos, 2023 24, 22 25 no Orlando City, 21 31 no próprio Orlando City, 2020 26 jogos, sendo titular na maior parte do tempo. No Palmeiras em 19 fez 23 partidas, em 18 52 partidas. Aqui foi onde ele teve um grande destaque, lá em 2018, que ele teve 52 jogos no Palmeiras e era um bom zagueiro. Foi esse o ápice dele lá em 2018. De lá para cá, já é um zagueiro meiota. E é isso, basicamente.
E aí, vamos lá, endossando tudo isso, vamos trazer aqui um pouquinho do comentário do Sentimento Tricolor, o André, que é uma resenha retada. Ele falou um pouquinho ali da possível saída de Antônio Carlos. Essa informação já tem 9 dias aproximadamente. Ainda não tem informação que ele estava fechando com o Sport, mas que o Fluminense já estava querendo se desfazer dele. Olha, vamos lá. Com poucas oportunidades no Fluminense, Antônio Carlos pode deixar o clube nesta janela de transferência. Eu não sei porque eu estou forçando a visão aqui, se o óculos está aqui do meu lado, né? O zagueiro aguarda ofertas de outras equipes para negociar sua saída. O tricolor entende a situação e não dificultará um possível negócio. Olha só o que me faltava, né? Pelo Flu, Antônio Carlos disputou 33 jogos em 2024, sendo 22 como titular, e foi exatamente nesse período que ele era titular ao lado do Thiago Santos que o Fluminense teve o seu pior momento na temporada. Antônio Carlos mais Thiago Santos formaram a pior dupla do Brasil, tá? Essa informação, ela veio da Rádio Itatiaia. Rádio Itatiaia normalmente não costuma dar barrigada também não, tá? Essa Rádio Itatiaia tá trazendo essa informação é porque realmente ela procede, então a gente pode estar tendo aí mais um integrante na barca do Fluminense, e o Fluminense mais uma vez tendo muito mais sorte do que juízo. Porque o Diogo Barbosa ia ficar. O Fortaleza veio e pegou. O Antônio Carlos, pelo visto, não teria o contrato rescindido. O Antônio Carlos está insatisfeito e quer sair. Ou seja, alguns jogadores que a gente tinha como obrigação que o Fluminense tirasse do clube estão saindo por conta própria. E não porque o Fluminense está fazendo a limpa que a gente esperasse que fosse feita, né? Mas o importante é o que eles saiam. Isso é o que é mais importante para o torcedor. Não é verdade? Eu vou colocar para vocês agora aqui, pessoal, o perfil. Bom, tá aí. É só um pouquinho da repercussão da saída de Antônio Carlos do Fluminense. O detalhe é, Antônio Carlos, Fluminense e Sport ainda debatem sobre os últimos detalhes. Aqui, ó, em tela para vocês, a matéria do GE. Os últimos detalhes do acordo. E não há qualquer contrato assinado até aqui. As partes trabalham para viabilizar o empréstimo de uma temporada, até o final da Série A do próximo ano de 2025, tá? Então não tem nada de contrato fechado e assinado, tal, tá tudo certo, mas tudo indica que ele tende a fechar com o Sport para essa próxima temporada, tá? Bom, é isso, tá, rapaziada? Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Eu espero que ele chegue aqui e jogue bola, né? Consiga ajudar o Sport. Mas um grande ponto de interrogação, sendo bem sério. Não acompanhei muito jogador, pelo que a gente viu de informações, de repercussão, é no máximo para a composição de grupo, né? Para disputar a posição com o Rafael Thierry ali na zaga. Bom, meus amigos, vamos ver, né? Torcer.